Boa noite. Não sei porquê, eu sempre quero fazer uma dancinha, porque estou muito empolgada com essas lives. Boa noite. Roubar meu tupete. O ritual de início da live. Boa noite, Eduardo, Cleila. Boa noite. Ai, gente, a nossa sexta live. Começamos sexta passada. Oi, Dina. Oi, Bruna e Roberto. Boa noite. Vamos começar nossa sexta live. Hoje a gente vai falar com a Cleila. Eu não vou dar spoiler. Vamos chamar ela para conversar já logo. Boa noite! Oiê! Oi! Chegou minha vez! Boa Chegou! noite! Ai, que frio na barriga! Você vai ver. No comecinho a gente fica meio atrapalhado, mas depois vai. Depois flui. Flui. Ai, Cleila, esse momento Ai, tão esperado. gente! Não é? Ai, É, eu fui vendo no decorrer da semana e foi vindo insights e recordações, assim, é muito legal como cada um vem de formas diferentes, mas com coisas bem similares, né? sim. Então, hoje a gente quer saber da sua transição, porque mesmo eu já te conhecendo, né? A Eu não gente contei. trabalhando junto, você sendo minha amiga, eu não sei. Então vamos saber todos juntos. É verdade. Eu sempre amei culinária, desde pequenininha, né? Desde os meus 7 anos eu já aprontava na cozinha. Uau! Ficava tentando resgatar os bichinhos na rua, levava uma bronca. Uhum. Mas a carne estava muito presente, né? Meus pais são do interior da Bahia e lá é muito normal para eles criar para consumo, né? Então eu sentia um desconforto, né? Até a primeira live da Samadhi eu me identifiquei, porque tinha a criação de galinha e bode, né? Para eles é muito comum, porquinho, mas quando eu via, né, o bichinho inteirinho lá em festa de fim de ano, aquela coisa assim, o link era imediato, a conexão era imediata. Então eu não comia, eu não, né? Aquilo me dava um baque, né? Até o peixe assado inteiro para mim era, eu não comia. Mas acaba que a gente deixa passar, né? Não sei onde a gente deixa essa memória da gente. A gente é criado daquele jeito, acho que é normal sentir esse desconforto, né? E aí foi passando os anos, bastante anos. E quando eu fiz 30 anos, eu descobri que eu estava grávida. E eu tive. Deu até um branco agora. Tô nervoso. Não tem problema. Quando eu descobri que eu estava grávida, né? Foi quando eu comecei a olhar diferente para a alimentação. Foi quando eu tive um olhar mais profundo, que eu quis entender o porquê, como que funcionava a alimentação para aquela criança, como que aquele serzinho ia reagir dependendo do que eu me alimentasse, né? Então eu comecei a ter um olhar diferente e tentar estudar e pesquisar mais a fundo sobre isso. E quando eu consumia, né? Voltando um pouquinho, eu consumia muito leite, muita carne,
tinha que ter aquela gordurinha, tinha que ser mal passada. Então, mesmo com toda esse contexto de ver os bichinhos assim, ainda passava batido, né? Essa informação, essa conexão. Uhum. E aí, quando eu completei 6 meses de gestação, eu fui levar uns exames para minha médica, que ela tinha pedido, um exame de rotina. Uhum. E ela viu que eu estava com a tireoide alterada e com pressão alta, com risco de ter uma gravidez de risco. E aí ela me fez algumas recomendações, e entre elas foi, principalmente, diminua o consumo de carne. Aí eu fui embora com essa informação, diminua o consumo de carne. Eu já estava assim, tendo um olhar diferente, buscando informação, mas não chegava no que era, o porquê, né? Porque como até a Samadhi falou na primeira live, quem não viu, vá lá assistir na Tudo de Bom, ela fez a pergunta certa. Qual o problema do ovo? Você tem que fazer... Parece que existe um submundo no site de buscas que se você não faz as perguntas certas, não vem. Né? Não vem a resposta. Não vem a resposta. E eu fiquei nisso, tentando entender o porquê que fazia mal, mas com medo dessa coisa da gravidez de risco, eu pensei comigo, falei assim, quer saber? Eu vou cortar até o próximo exame para ver qual a diferença que vai fazer. E aí eu peguei e cortei a carne até a próxima consulta. E quando eu cheguei lá, estava tipo estabilizado. Mas você tirou... Boa noite, Má. Você tirou todas as carnes ou só a carne vermelha? Foi a princípio porque foi a carne tem vermelha. gente que faz essa diferenciação, né? Uhum. Isso, foi a então, carne só vermelha. de você cortar a carne vermelha de um mês para o outro, é isso? De um mês para o outro, minha pressão estabilizou e a minha tireoide ficou ali, assim, olha, continue assim, nananana. Só que eu falei para ela que eu cortei. Né? Tá. Tipo, eu fiquei na minha. Aí eu voltei com essa informação, falei assim, quer saber? Eu vou parar de comer carne vermelha, né? Na minha cabeça, a princípio era isso. Tá. Só que aquela pressão social e a família e tal, a gente fica tipo, eu tô grávida. Não, a criança precisa de proteína, precisa desses nutrientes, eu não sei o que, você não pode parar, não. E aí eu, como eu não tava aprofundada no assunto, né? Eu vou, mas assim, quando o Rafa nascer, Rafa, meu filho, eu vou parar de comer carne vermelha, né? E assim foi. O Rafa nasceu, eu aboli a carne vermelha da minha vida, né? Minha digestão melhorou porque eu vivia, né? Tinha que tomar remédio para ir no banheiro. Sério? Tinha que tomar remédio. Era dependente de remédio para ir no banheiro. Minha mãe ainda é. Minha mãe tá aí, ó. Sua mãe tá aqui também? Minha mãe tá aí. Minha mãe diminuiu drasticamente também, mas ela ainda consome, né? Mas ela sofre com prisão de ventre. Né? E aí, o Rafa, desde pequenininho, ele tinha problema respiratório. Vivia congestionado. Que coincidência. E eu também, eu tinha, né? Uma sinusite forte. Que tinha que me dopar de remédio para ir trabalhar. E só que o Rafa, conforme foi passando, tipo, desde bebezinho eu tinha que ficar com inalação, fazer aqueles kitzinhos soro e não sei o que. E ele foi crescendo e isso foi se agravando. Ao ponto de começar a ter que tomar muito cedo antibióticos muito fortes, criando resistência cada vez maior para esses antibióticos, até que chegou um dia, e eu pesquisando, né, nesse meio tempo, eu tentando entender o que estava acontecendo, por que, né, tão forte, não sei o quê. Até que chegou numa fase que nenhum remédio mais fazia efeito. Acho que ele tinha 5 anos. Muito pequenininho, tipo, tomando antibiótico de 500 mg. Aí a gente procurando pelo convênio especialista para ver, gente, mas aí chegou num ponto dele ficar 40 dias em crise.
E aí ele foi diagnosticado com rinocinusite crônica. E aí a gente buscando, né, indo em médico, até que chegou num médico que receitou lá um antibiótico, que arredondando dava R$500, que eram 2 doses para tomar 2 dias. E aí sanou a inflamação. Só que eu falei assim, gente, não dá, né? Porque daqui a pouco, se ele criar resistência com esse negócio, também. Não, e se tiver que dar R$500 toda semana, como que vai ficar, né? Tá errado isso, o que tá acontecendo? E buscando informação, a informação não vinha, mas aí caiu no meu colo, eu não lembro se era uma reportagem ou se era um vídeo, mas veio assim, que os laticínios podem ser a principal causa das inflamações respiratórias. Das alergias. E aí foi minha primeira revolta. Assim, como assim? Eu estou financiando essa doença para o meu filho? E para mim, antes disso, tipo, ele herdou de mim e tá, né, cada vez pior. E aí foi onde eu cortei os laticínios. Falei assim, vou testar, vou cortar esse negócio, não é possível. E aí, Rafael, deu certo na gravidez com a carne, então agora eu vou ver com os laticínios. E aí o Rafael nunca mais teve sinusite, rinocinusite, rinite, nada. Nada. Agora minha mãe chegou. Oiê! Bruna, me fala o nome da sua mãe, Bruna. E aí acabou. Nunca mais antibiótico. Acabou. Nunca mais. E eu também nunca mais precisei ficar dependente de remédio, né? Que legal. E depois disso foi frango e ovo, né? Aí quando chegou em 2016, eu já não comia nem carne, nem laticínios, nem frango e nem ovo. E aí, mas eu continuava com peixe. O peixe. Eu era viciada em comida japonesa. Tinha abstinência de comida japonesa. Não conseguia largar. E quando foi? Demorou minha transição. Em 2019, até comentei com você, assim, as pessoas perguntavam assim, nossa, porque cada hora você tirava uma coisa, né? Eu falei assim, nossa, vai virar vegana? Eu falei assim, não, vegana não, né? Também já é demais, né? Aí já é muito radical. E aí, em 2019, teve uma postagem da Xuxa com o Juno de comemoração de 1 ano de veganismo. Aí, eu não tenho costume nenhum de ficar comentando em lugar nenhum, coisa de artista, nem nada disso. Mas aquilo mexeu comigo, porque eu lembro que ela não comia nada, ela só comia peixe. Eu falei assim, putz, e agora, o que mais que eu tenho que entender, né? O que tá faltando? Por que ela parou de comer o peixe? E aí eu comentei despretensiosamente, assim, nossa, legal, parabéns, não sei o quê. Que pena, só não consigo tirar o peixe. Eu amo comida japonesa, né? Alguma coisa assim. E aí, para minha surpresa, o Juno respondeu esse meu comentário. Eu tenho até o print. Me marcando em pelo menos 4 restaurantes veganos japoneses, de comida japonesa. Tipo, só para calar sua boca. Aí eu entrei um a um e aí eu fiquei assim... Eu que sou apaixonada por culinária, aquela variedade, aquela criatividade, eu falei assim, gente, que bolha que eu tô vivendo, pelo amor de Deus. Então, cada coisa que eu fui aprendendo, que eu fui vendo, foi tipo, só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. E aí não parou por aí, porque eu vi que ela comentou, não a mim, mas respondeu uma outra pessoa abaixo, escrito assim, não lembro qual era a pergunta da pessoa, mas ela só respondeu assim, assista, me corrija se eu falar errado, What the Health, assim? What the Health, Aí eu falei assim, cara, eu vou assistir esse negócio, né? Peguei lá o nome, copiei, busquei, sentei para assistir. Acabou. A chave virou assim, na hora, para mim. E ali, no dia 9 de janeiro de 2019, eu me tornei vegana 100%.
Eu acho que eu assisti umas 3 vezes o documentário no mesmo dia, de tão indignada que eu fiquei, acho que primeiro comigo mesma. Eu fiquei muito indignada, com muita raiva. Aí eu passei naquele processo da raiva. E esse foi o primeiro que você assistiu? Só esse. Primeiro e único. A minha revolta foi com a manipulação da indústria farmacêutica. Porque, olha, eu comecei com saúde. Aí assistir aquilo para mim foi Sim. muito revoltante ver como é manipulada. Tipo, te alimentam, fingem que te curam e a gente vive nesse looping por causa de dinheiro. É. E aí aquilo pra mim acabou, eu não tive dúvida, não tive sofrimento pra mais nada. Tipo, não, acabou de depender de comida japonesa que nada, vou aprender a fazer, vou me virar. Né? E foi isso. E o que eu mais falo para as pessoas, assim, pesquisem, independente do que a gente fale, das fontes que a gente dê, procurem, confrontem informação, porque às vezes a gente tá se enganando, né? Busca uma informação, aí vem uma coisa que confronta que é o que você quer ouvir e você deixa por isso mesmo, né? Confronta essa informação, vai a fundo, pelo menos para que você tenha consciência das suas escolhas. Não fique tão indignado como eu fiquei, porque realmente está nas nossas mãos. E por conta disso que a gente começa a questionar tudo, né? Tudo. Tudo. Meu olhar mudou. A gente muda tudo. Meu olhar mudou totalmente, assim. Você começa a questionar tudo, você tem um olhar diferente para tudo, né? Eu estava trabalhando numa indústria de cosméticos, e aí eu ficava assim, eu me pegava assim, tipo, nossa, não faz mais sentido eu estar aqui. E aí eu queria resignificar aquilo, porque eu precisava estar ali ainda, né? Sim. E aí eu fiquei tentando, tipo, eu trabalhava no financeiro, RH, era uma indústria de cosmético familiar, assim, né? Então você acaba se metendo um pouquinho de cada coisa. Eu me meti até demais, porque eu já queria entender como que era a produção, de onde que vinha a matéria-prima, se aquele negócio ali que eu estava contribuindo para alguma coisa. Se eles testavam nos animais, o que fazia? Exatamente, né? E tinha um nome, e o nome da empresa era muito... remetia muito à natureza, né? Então era muito contraditório se não fosse. Então eu fiquei cutucando, assim, olha gente, vamos olhar para isso aqui, olha, isso daqui tá aparecendo mais, não sei o quê. Vocês sabem se isso daqui é testado em animal? Vocês sabem se isso daqui tem origem? E ninguém sabia falar. Até chegou o ponto de eu começar a mandar e-mail para os fornecedores pedindo laudo. Sério? Só que era muito recente, as pessoas não, tipo, não sabia do que você estava falando. Nem sabia. E aí demorava muito, vinha um ou outro, só que para um produto tem várias matérias-primas, né? E aí você precisa saber minuciosamente, né? Eu já não estava muito feliz, né, no que eu estava fazendo. A minha busca espiritual, minha expansão foi muito paralela com o veganismo, foi muito... Nossa, tanto que em 2019 depois eu fiz o curso, né? 3 meses depois. E aí eu já estava buscando na minha cabeça outras alternativas, né? Então eu saía de lá muito pilhada, muito estressada, chegava em casa, ia para a cozinha, cozinhava e eu estava feliz, eu estava bem, era a minha terapia. E aí aquilo ficou maquinando na minha cabeça, falei assim, olha, como eu já estava acompanhando aqui, fazendo curso, né? Acompanhando vídeos holísticos lá da Andressa e tal, e aquilo ficou assim, olha, a respeito do seu sentir, o que você está sentindo, onde você está feliz, coração. Não sei o quê, o seu coração, né? E aí eu montei a página da Vectex para compartilhar a receita, para compartilhar a experiência, né? E aquilo foi se transformando, foi se maquinando na minha cabeça, até que chegou uma hora que eu, tipo, abri mão de tudo, larguei tudo, e em 3 meses eu estava já estruturando para fazer as marmitinhas e partir do zero e fazer o que estava fazendo sentido para mim no momento. Foi uma loucura, assim. Eu sei que a gente vai, a partir de segunda-feira, né, a gente vai começar a falar mais sobre a culinária em si. Mas hoje eu queria saber de você, como que foi essa descoberta na culinária? Como que começou essa... Você falou que desde pequenininha você gostava,
Mas depois né, quando foi mesmo a sua transição, como que desenrolou Cada isso? coisa que eu ia cortando, eu ia pesquisando e adaptando. Mas quando a chave virou de vez, aí as informações vinham muito, porque eu não chegava no veganismo de fato, né? Eu não chegava nessa pergunta chave. E aí, quando as perguntas certas vieram, veio muita opção, informação, né? Então, eu ia buscando vídeos para entender como que era o processo e eu já ia trabalhando, tentando fazer, isso saía bom. Eu tinha muita facilidade em fazer essas adaptações, né? E aí Uhum. eu fui buscando um curso ou outro para ver se eu estava no caminho certo, se eu, né, se estava correta a minha intuição, tal, para me especializar um pouquinho mais ali, E aí né? foi pegando cada vez mais gosto, e aí Cada que vez mais surgiu a gosto. Vegtex. E aí surgiu a Vegtex, E né? aí você já pensou, tá ficando legal aqui o que eu tô fazendo, o que eu tô cozinhando, vou começar a vender. Foi assim? Como que foi? Eu queria sair do corporativo, né? E eu queria seguir alguma coisa que ajudasse as pessoas. Eu comecei a experimentar muito esses pratos, buscar muito esses pratos. E tem um restaurante aqui na região, que é o Serafim, que ele é muito diversificado, é maravilhoso, né? Mas tem outros que, tipo, se for uma pessoa nova ali, que não conhece, que só quer conhecer, ela não, se ela for só pelo paladar, ela desiste, né? Sim. E aí aquilo me incomodava. Então eu fui tentando fazer. Eu vi a dificuldade, o que as pessoas reclamavam. Ai, não, mas não dá, e não sei o quê. Não, mas é ruim. Não, mas é isso, é aquilo. Achando que era só alface, só, né, essas coisas. Então eu fui tentando pegar esses principais pratos aí que as pessoas mais gostam e fazendo a versão vegana. E tentando remeter o sabor mais próximo possível, Entendi. né? E aí eu fui vendo isso, a possibilidade, como eu sou sozinha, eu fui vendo de que forma eu poderia fazer isso para conseguir uma renda, né? E ao mesmo tempo ajudar as pessoas a verem que é possível, né? Se Uhum. alimentar saudável, saboroso, diversificado, né? E aí foi quando eu tive a ideia de fazer os congelados, que era uma forma que eu tinha um controle melhor, como eu estava sozinha ali, eu dava para me organizar melhor, eu coloquei no iFood, né? E assim, em 3 meses de página foi muito bom, foi muito bom. E quais eram esses principais pratos? Por onde que você começou? Eu comecei na minha cabeça, eu lembro que na época do corporativo, como eu meio que cuidava, assim, era meio babada pessoal, eu Uhum. pedia o almoço para eles. Então eu via aquelas marmitex diárias, aqueles pequenos restaurantes de bairro, né? Cada dia é um prato e não tinha essas opções, né? E aí eu falei assim, olha que interessante, será que existe isso? Não ia ser interessante a gente também ter essas opções diversificadas para gente, né? Mas eu comecei fazendo tipo estrogonofe, a Gosto muito. feijoada. Eu lembro que eu fiz um kitzinho, estrogonofe, feijoada, arroz marroquino, que foi uma receita que eu desenvolvi. Ai, deixa eu ver o que mais. Aí tinha que ter uma massa, é que na minha cabeça eu tinha que ter um estrogonofe, a feijoada brasileira, tinha que ter um prato oriental, tinha que ter um prato de cada tipo Ah, de, tá. né, Sim, para para ter uma boa fechar, variedade, para né? ter uma boa variedade, né? Uhum. E aí deu muito certo, eu vendia pelo iFood e tal, né? Aí chegou a pandemia. Quando estava um pouquinho antes de chegar a pandemia, eu tive um insight, porque ainda fiquei com aquela informação desses pequenos restaurantes, né, pratos diários do dia a dia, né, um arrozinho, um feijão, um bolinho, um croquete, alguma coisa assim, que remetesse a esses pratos
do dia a dia, mas de forma mais nutritiva, né, para as pessoas. E eu montei no papel lá um cardápio lá da minha cabeça, sem mesmo testar, montei 2 kits, um low carb lá, porque tinha pessoal também, porque reclamava que tinha muito carboidrato, comida vegana, e um outro mais nutritivo, né, pro outro nicho, né. E Mais aí proteico, você quer mais dizer? proteico, com sementes, com, né, não que o outro não Tá. tivesse, mas não tinha o carboidrato em si, né. Tá fazendo aquele balulinho lá Tá no seu fazendo? fone. Pronto, Eu não melhorou? sei, não consegui descobrir ainda porque que fica Melhorou? fazendo um tique, 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 fica assim. Vamos Vê se ver. melhorou. Tá. Então, mas aí você falou que veio a pandemia. Isso. Aí E veio a aí, pandemia. e o que que mudou? E aí o meu computador pifou. Ai, meu Deus. Meu computador pifou, onde eu tinha o programinha lá do iFood. Aí eu fiquei desesperada. Assim, o cara tinha me dado uma semana de prazo. Eu falei assim, não, uma semana para quem trabalha por conta é muito tempo, pelo amor de Deus, não sei o quê. O que eu vou fazer, né? E aí, para minha surpresa, as pessoas começaram a me ligar. Eu falei assim, olha, eu tô tentando aqui comprar pelo iFood, Não mas tô te tá... achando no Não tô te iFood? achando, tá offline, não sei o quê. Eu falei assim, ai, realmente, mas você pode pedir por aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, não sei o quê. Porque eu conseguia só atingir aquela região, né? Eu tava sozinha. Uhum. Falei assim, então você faz por encomenda? Eu posso encomendar com você? Sim, pode. Fica mais em conta? Eu falei, claro, fica, né? Porque você tem que pagar uma porcentagem para o iFood. Ah, tá. E aí foi onde eu vi que eu não precisava do iFood. E aí eu Que comecei a beleza. trabalhar na pandemia por encomenda. E Ah, foi tá. muito melhor. Por incrível que pareça, essa época da pandemia, parece que as pessoas começaram ter um pouquinho mais de consciência, né? Uhum. E foi até um pouco melhor do que quando eu estava com o iFood, né? E aí esses pratos que eu tinha tido insight foram o carro-chefe que salvaram a pandemia inteira. Olha que Porque as pessoas beleza. estavam em casa e elas precisavam de uma alimentação. Não iam comer estrogonofe, feijoada e esses pratos todos os dias, né? Então tinha Uhum. que ter um pratinho diversificado, caseiro ali, uma comidinha proteica e tal, né? E foi o que foi desenvolvendo, foi o que foi indo, deu certo. E a pergunta que não quer calar, que eu tenho que perguntar para todo mundo. Como que foi quando você realmente bateu o martelo lá, agora chega, né, de coisas de origem animal? Como que foi aí para sua mãe, para o seu filho, para as pessoas que você tem contato? Como que foi? Então, o Rafa me acompanhou, né? O Rafa veio junto comigo, ele é um Também, veganinho. né? Ele se curou Ele do, se né? curou. O Rafa é um veganinho. Minha mãe diminuiu bastante, mas ela ainda consome, né? No Uhum. começo, naquela ira, eu batia bastante de frente. Brigava com ela. Brigava com ela, mas aí a Aí ela gente brigava com aprende. você. Não, mas você quer, mas eu comi isso a vida inteira. Fica aquela Exatamente. coisa, né? Exatamente, né? É, a minha família, em geral, em resumo, respeita, pelo menos na minha frente, né? Respeita. Só que eu vou te falar, é muito desconfortável, né? Porque, para mim, principalmente, porque eu sempre recepcionei as pessoas, eu que fazia os banquetes, eu que cozinhava tudo, e agora? Agora Né? você faz banquete pra gente, né? Pras É, para as margaridas. margaridas, né? E aí as pessoas, tipo, eu até, eu não lembro qual live que foi que alguém falou. Acho que foi até do... Esqueci o nome dele, é Roberto? Eduardo, Eduardo, desculpa. Que ele falou que quando as filhas dele vêm, elas sabem que elas vão ter um final de semana vegano, um dia vegano, né? Eu hoje eu acho sou isso vegana. incrível, eu acho incrível isso, mas nem todo mundo tem essa consciência, né? Nem todo mundo aceita, eles querem que, sei lá, parece que é uma afronta, né? É. E eu acho isso incrível, mas para mim é desconfortável porque eu tive que em alguns momentos abrir mão, aí tem que trazer, cada um traz um prato,
você tenta levar numa boa, mas não é confortável, né? E quando chamam também, eles chamam, né? Para eu ir, churrasco, ou Aí você alguma tem coisa que assim, levar eu também, tenho que né? levar tal, mas Sim, dizer que é confortável não é a mesma coisa. sim. Mas respeitam bem. Ontem ela teve. A sua filha, Eduardo? Eu não tô entendendo os comentários do Eduardo. Tá fragmentado. Tá. Morrones para todos aqui. Ah, os lanches do Morrones. Ontem foi um dia vegano das filhas. Ah, entendi. Ah, isso é muito Acho que, legal. pelo que eu entendi, foi isso. Isso é muito É. legal. Ele E para as falou crianças, também, ele teve um outro que ele falou, eu sei como é, o quê? Não entendi também. isso. Não, é que é um pouco atrasado o comentário. É, tá com delay. Bem, vamos ver. É, e ai, que eu não quero falar muito dos pratos, da comida, meu Deus. Tá, o seu. Meu marido é vegetariano. Ah, Oi, Ju. Juju, minha prima. Combinamos que ninguém precisa se preocupar com a sua decisão, não é. Não Porque é quem não. não é, não sabe o que oferece. Ah, tá. Ah, eu sei o que é isso, é atender a região e não conseguir expandir, o Eduardo falou. Uhum. Então, às vezes as pessoas ficam, como a Ju falou, não sabe, né, o que fazer. Tipo, o que que você come? As pessoas ficam perdidas, né? E aí, às vezes, É, porque é um desconforto para eles, é um desconforto para a gente, aí acaba, às vezes, distanciando, não tendo mais tanta convivência por causa desse desconforto. Então, não tem jeito, né? No final das contas, o diálogo, né? A aceitação das diferenças, a conversa que a gente precisa ter, né, com as pessoas, porque elas realmente não sabem. não sabe, E até pouco tempo atrás a gente não sabia também. Como eu né? contei lá na primeira live. Ah, tá bom, vou doar a geladeira, mas e agora? Por onde que eu começo? Né? A gente Exatamente. só soube começar porque a gente pesquisou muito, Muito. estudou muito, né? As pessoas que ainda estão é, acostumadas, né, com o tradicional, vamos dizer assim, que ainda não saíram dessa, a gente pode até dizer uma ilusão, né, da Matrix. Uhum. Elas realmente não sabem, aí fica desconfortável mesmo. Ai, acho que eu não vou chamar porque eu não vou saber, não vou E é conseguir tão tratar simples, né? ela como ela merece, né? É, verdade. E tudo muito caro. Não entendi, Gina. É tudo muito caro, também não entendi. É tudo muito caro? Vamos ver se ela complementa. E aí é interessante, porque a maioria das pessoas que eu converso, elas fazem a transição e o incentivo principal são os animais. Isso é a maioria das pessoas que eu conheço, tá? Uhum. E é bem interessante, porque no seu caso, e até o da Samadhi, pegou bastante a questão da saúde, né? Sim. Também. E E eu. aí, pouquíssimas pessoas fazem por causa do meio ambiente, que normalmente é a última coisa que a gente fica sabendo, né? Uhum. Porque a gente começa, pelo menos no meu caso, foi pelos animais, aí depois eu vi os benefícios na saúde e depois eu vi todo o impacto ambiental, né? Eu comecei pela saúde, vi o impacto ambiental,
foi também o que mexeu bastante comigo. E por último, que eu tive coragem de ver os animais. Coragem. Eu titubeei. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí, quando eu tive coragem, depois que eu assisti esse documentário, aí eu quis assistir tudo. Aí eu falei assim, não, chega, porque aí agora, né, eu quero ver tudo, quero saber tudo, porque foi uma chave muito grande que virou. Vamos saber logo, já que eu tipo, decidi sair, né, da Matrix, tomar a pílula lá. Nossa, aí eu assisti o primeiro, assisti o segundo, eu tipo fiquei com o papelzinho ali do lado porque eu chorava de soluçar, né? Eu chorava muito, a tamanha ignorância da gente, né? Porque a gente aprende. Olha lá, ela falou que é muito caro a alimentação vegana, os produtos de substituição. Assim, as coisas industrializadas acabam sendo um pouco mais caras, né, que os produtos tradicionais, vamos dizer assim, porque ainda tem pouco consumo, né? Então, exatamente. E isso não é um impeditivo, né? Tem muitas pessoas que acreditam que, não, eu não posso virar vegana porque é muito caro. E não, é só caro se você vai comprar tudo industrializado. Exatamente. Né? Como a gente falou lá, acho que na primeira, arroz e feijão é vegano. Exatamente. E né? É muito mais simples do que as pessoas pensam. Né? As frutas, os vegetais. Então, assim, se você for parar para pensar e fizer tudo, não comprar os industrializados, é mais barato. Na verdade, né? Verdade. E é uma diversidade incrível, muito maior até do que qualquer outro tipo de alimentação. Né? Um pouquinho de criatividade, dedicação ali, sabendo fazer a base ali, você faz tudo, faz de tudo. Né? Você chega em qualquer ponto. Não precisa só. Assim como os não veganos não consomem industrializados sempre, não é saudável para ninguém. Os veganos também não, né? E você come uma vez, de vez em quando, final de semana, e olhe lá. Né? Verdade. E você percebeu aquela pergunta que eu fiz com o Eduardo, que eu vou perguntar para todo mundo agora. A questão espiritual, emocional, se você conseguiu identificar que melhorou sua sensibilidade, o que mudou no seu comportamento, nas suas emoções, na sua conexão espiritual? Você sentiu alguma diferença? Eu senti uma diferença com um olhar para tudo, né? Com um olhar para o mundo, com valorizar tudo, para ver como a gente a nossa missão aqui, o que a gente tem que para oferecer, né? Com essa consciência, né? Como a gente pode mudar as coisas, tentar ajudar as pessoas para que elas tenham essa consciência também. Né? Então, o meu olhar mudou, assim, acho que de forma mais sensível para o planeta e para os animais, principalmente, porque eu fui criada como se os animais fossem coisa, produto. Né? E você vê que com um pouquinho de afeto e amor, você é totalmente recíproco. Eles correspondem, qualquer um deles. Né? E as pessoas não têm essa visão, né? E essa visão mais sensível em relação aos animais contribuiu para você mudar a sua visão para os animais humanos também? Como que foi? Em paralelo com o que eu já vinha estudando, que essa parte energética espiritual me ajudou bastante. Porque o principal sentimento é indignação e revolta com tudo, né? Você quer enfiar água lá abaixo, que todo mundo enxerga a mesma coisa. E não tem coerência nenhuma, porque, olha, eu tô com 43 anos e eu vou fazer 3 anos só vegana 100%. Então, como é que eu posso querer do outro que ele vire a chave da noite pro dia? Não tem como. Né? Se alguém fosse me encher o saco
Pra eu virar vegana, quando eu não era vegana, eu ia xingar a pessoa, ia Imagina. mandar a pessoa para aquele. Imagina! Fofa. E então, assim, da mesma forma que ninguém gosta de fanático de nada, porque eu fico pensando, né? Ai, uma pessoa que é fanática por futebol, fica só falando do time dela, enchendo o saco dos outros, e que o time dela é melhor, que não sei o quê. Você fala, porra, que pessoa chata. A mesma coisa com religião, com política, com o que for. Se uma pessoa é Exatamente. bitolada só numa coisa e fica enchendo o saco de todo mundo por Mas causa se daquela afasta. coisa, todo mundo se afasta e não quer ouvir, Não tem né? como, né? É verdade. Então, claro, a gente tem aquela fase porque a gente vê os vídeos, o que os humanos, né, os animais humanos fazem com os outros animais. E aí fala, meu Deus, que espécie que eu faço parte, né? Exatamente. É, mas por causa do olhar energético e espiritual, eu comecei a olhar os seres humanos mesmo. Porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente, nós somos animais também, né? Respeitar o processo, né? Aí, como que eu tô querendo expandir o amor por todos os seres do planeta, só que agora eu vou excluir os humanos? É, não faz Aí sentido. ficou, bugou minha cabeça, entendeu? Eu falei, não, gente, eu tenho que ter compaixão também, porque eu não sabia também. Eu não posso exigir das pessoas que elas saibam agora tudo que eu já estudei em 11 anos. Não tem como, Exatamente. né? Então, como eu falei em outras lives, por isso que eu acho que essa ideia, né, das lives é tão importante, porque só da gente falar, da gente ser o exemplo né, de alguma forma pode influenciar outras pessoas, né? Sim. Não sendo uma coisa, não, porque você tem que isso, tem que aquilo, não, não assim, né? Acho que contando a nossa história, a gente já está Sim. Foi quando fazendo. eu comecei a resignificar, porque parece que quando eu consegui mostrar que, olha, é possível, e vieram várias outras coisas que não, nem tinham, né? Ficou mais em evidência esses produtos. As pessoas já entendem que é possível, que tem sabor, que, né, que tem uma variedade. Cada hora aparece mais um cantinho vegano. A gente fica super feliz. Quanto mais melhor, né? É, quando eu entendi que isso tinha atingido esse ponto, eu comecei a resignificar isso e ver qual outra forma de trabalhar, né? Não mais com as marmitas, mas tentando entender que as pessoas entendam esse sentir, esse link, essa conexão, né? Essa causa, né? E aí eu estou desenvolvendo os e-books eu quero ensinar agora, né? E eu quero ensinar porque o meu grande, acho que o diferencial é o tempero, né? Que é a minha alquimia. Sim, Então sim. eu quero ensinar essas pessoas a fazerem essa base para que elas consigam ter pratos saborosos, maravilhosos nas suas casas e Tipo o êxtase, né? Que a gente já ter esse experimentou. olhar para a comida, sabe? Porque assim como a gente olha uma carne, a gente tem o link lá sabe? Já faz aquele link imediato. Eu não consigo nem passar em corredor de carne mais. Mas olhar para aquele prato ali de arroz e feijão que seja, mais simples possível, e pensar como ele foi. Olha o processo que ele tem, desde a hora do cultivo, da colheita, olha que ele vai para a indústria, olha que ele entra na gôndola do mercado, até ele chegar no seu prato transformado em alguma coisa para você consumir. Sabe? É, Todo esse processo, toda essa energia, assim. Então, às vezes a gente come assim, acelerado o dia todo, não pensa nem questão que a gente está comendo, né? é. Acontece, a gente faz isso às vezes. Então, ter esse olhar para dentro, porque o que a gente está ingerindo, o que a gente está pensando naquele momento, também faz toda a diferença, né? É. Então, eu estou transformando agora, ressignificando isso, trabalhando nisso,
Pra E voltou a ajudar fazer o também. barulhinho. Cleila, Eu não voltou a posso me fazer o mexer, eu tenho que ficar barulho. quietinha. Eu tenho que ficar quietinha. Mas você descobriu o que que é que fica Eu não batendo? sei, eu acho que é na minha blusa, ó. Eu coloquei até amarradinho aqui, ó. Não sei. Oh, meu Deus! Ou às vezes é o fone só de Pode chacoalhar, eu não ser. sei o que é. Eu tenho que ficar quietinho. Quando eu articulo muito, eu percebi que o negócio faz barulho aqui. Deixa eu falar duas coisas. Oi, Patrícia. A Patrícia chegou atrasada, mas está aqui. Deixa eu ver se eu entendi que a Gina vai parar de comer carne de novo por causa dessa live. É isso? Ai, que É isso linda. que eu entendi? A gente vai ter que comemorar. Né? E a outra coisa que eu queria falar, porque a gente fala entre a gente, né? A gente fica as duas refletindo e o pessoal que tá aqui não sabe. O que aconteceu, gente? Eu e minha família, a gente deu uma desanimada na questão do tudo de bom, porque a gente tá. Meu pai tá com problema de saúde ainda, né? Então a gente deu uma desanimadinha. E aconteceu a mesma coisa com a Cleila, ela deu uma esquecida na página dela, deu umas férias na página. O pessoal que pede as marmitas pede direto lá no telefone dela, então a gente largou as páginas, né? Uhum. E aí, agora que a Samadi deu esse empurrãozinho em mim para começar as lives, que eu me empolguei, tô fazendo todo dia, quero falar com todo mundo, quero conhecer todo mundo. Eu e a Cleila, a gente se empolgou aqui para fazer essa parceria, né? Porque meu negócio é comer, tá? Não é cozinhar. E ela, o negócio é cozinhar e comer, né, gente? E ela tem uma pegada intuitiva, é uma coisa que ela é mais ligada nos temperos e tudo mais. Então a gente vai começar a fazer lives semanais falando sobre as substituições dos sabores, né? E já vai começar segunda-feira, tá? Então, a gente está evitando hoje de falar Falar sobre de as comida. comidas em si, né? Os detalhes sórdidos, porque a gente vai começar na segunda-feira falar sobre as substituições, como é simples, que não precisa comprar nada industrializado, que dá para fazer em casa, que o tempero é o segredo de tudo. Então, aí a Cleila vai começar a contar os segredos culinários Segredinhos. intuitivos dela, né? Então, a gente está super empolgada, a gente está agitando aí esse projeto para facilitar mesmo a vida das pessoas, porque A Juju. a Ju também Bom, vai se animar. Ai, que oba! beleza. É isso, gente. A gente está aqui para a gente se animar junto, né? Porque esse negócio da pandemia, todo mundo se desconectou, né? Não tem mais encontro vegano presencial. A gente ficou afastado. Então, vamos se unir virtualmente mesmo, né? Vamos se empolgar juntos e um ajudar no trabalho do outro. E aí, o que acontece? Quem não tem essa facilidade, igual o Eduardo falou, a Cleila na cozinha, vai ajudar muito falar sobre isso, né? Porque quem já tem essa facilidade, beleza, mas e eu? Eu quero saber como que vocês fazem. Eu quero aprender também, né? E muitas outras pessoas que não têm tanta familiaridade com, né, com a cozinha, com a culinária, vai ser útil também, né? Então a gente está aqui tendo várias ideias, né? Precisamos fazer do ordinário o extraordinário. Exatamente. Que legal. Né? Que mais que dá para falar? Ai, temos 10 minutos ainda. Nossa, eu achei que ia dar uma minissérie. Acho que eu deixei rabeira aí, hein? Você tá parecendo Eduardo. Ah, foi assim, virei vegano. Ah, tá, e agora o resto Nossa, da eu achei live? que, tipo, na minha cabeça era um filme gigantesco.
Olá, a Patrícia também tá falando que é péssima na cozinha. Ai, gente, a base é muito importante. Você tendo a base, esse caprichinho com a base, olha, É, é tudo de bom mesmo. vamos aprender então, a partir de segunda-feira, a Cleila vai falar sobre as substituições mesmo, os ingredientes, os temperos, né? A gente vai começar na segunda a falar mais da substituição do sabor da carne vermelha, né? Que normalmente é o que as pessoas decidem parar primeiro. Então a gente vai fazer, vamos falar da carne primeiro, da carne vermelha. E aí, nas outras semanas, a gente vai falando das outras carnes e vamos deixando fluir. Oi, Sim. tofu. Acho que ela quer dizer o Eduardo, minha mãe tá falando aqui. Bem, a mãe... Ai, eu não vou poder ir no Santa Planta amanhã. Eu vou no Santa Planta domingo, viu, Eduardo? Comprar o seu tofu para experimentar. Ai, que mais que dá pra gente falar? Olá. Olá, a Patrícia tá me ajudando aí com a minha Luísa, mãe para fazer a exatamente. Quando vai live. ser a sua live? Boa. Verdade, precisamos. Então, vou falar de novo. Todas as lives vou falar. Minha mãe foi a primeira convidada para fazer as lives. E minhas irmãs também, porque elas também são veganas. Eu queria fazer live até com meu pai, mesmo ele não sendo vegano, para ele contar como que foi aguentar a gente, né? Sei lá. E não tô entendendo. Jura? Vai. Vai dar cadeia? Cadeira? Eles estão se conversando. Bem. Ixi, me perdi agora. O que eu tava falando? Substituições, que você vai no... Ah, das lives, que eu Das chamei lives. primeiro a minha família, né? Pra fazer as lives. Só que tá difícil. Tem Vamos ver. vergonha. Ah lá. Mais vergonha que eu, me deu branco aqui no começo. Deu Mas ela, você borboleta viu? no Mas estômago. ela não tem vergonha de ficar. Eu também não, Olha, na hora de falar, a gente fala no Patrícia, comentário. ó, a minha mãe e o seu marido, ó, gosta de ficar digitando pra gente, mas não quer fazer a live. Ah, eu queria deixar uma mensagenzinha. Acho que todo mundo tem, não tem jeito que todo mundo tem aquela... Não vou fazer um ativismozinho, a gente não se aguenta. Vamos falar então. Como para mim foi muito importante essa questão de fazer o link entre as coisas, essa conexão. E a gente está, assim, numa pandemia, me preocupa muito que as pessoas ainda, por mais instruídas que elas sejam, que elas ainda não façam a conexão. Porque, assim, nós como terapeutas, a gente vai trabalhar na causa. A gente vai buscar a causa dos processos. Uhum. Eu estou vendo as pessoas preocupadas com remédio, com vacina, mas não é interessante para ninguém buscar a causa. Ninguém está olhando para a causa de tudo isso, né? E é tudo muito maquiado, muito, assim, as informações vêm e somem rapidamente, não é interessante que a gente saiba. Então façam o link, tipo, algumas essas doenças virais com essas siglas aí ocultas, são muito explícitas, né? Gripe aviária, gripe suína, e ainda assim as pessoas não percebem, né? Então a gente tem que perceber assim, que está literalmente nas nossas mãos, que como que um vírus lá, não sei da onde, afetou o planeta inteiro. Por que a gente não pode fazer o caminho reverso? E sabe o que eu fico até indignada, tá? É que agora eu tô bem mais calma. Mas o que eu fico indignada é que ninguém fala de como que a gente tem que se alimentar para ter uma imunidade boa. Porque não é vantajoso você falar que as pessoas podem
ter uma imunidade ótima cuidando da alimentação e não precisar de remédio, né? Exatamente. E então, por isso estamos aqui, né? Claro, vamos ter que falar que não é porque o vegano tem menos propensão às doenças? Tem. Mas também não é todo vegano que se preocupa com a saúde, Exatamente. né? Porque também se comer tudo errado, só industrializado, não se preocupar com toda a variedade que tem nas plantas, também não vai ser saudável. Mas só de ser vegano já ajuda muito, né? Com certeza. Então, a Não gente só na tem que olhar saúde, para né? isso. Não só na saúde, né? Porque aí você está nas suas mãos bloquear essa indústria que manipula tudo. Se você não compra, você não está financiando. Né? Olha lá, a Gina falou, a indústria farmacêutica precisa se manter. Exatamente. Como a gente viu lá no Ada Health, que é a indústria alimentícia e a farmacêutica que estão lá, né, de mãos dadas, não é vantajoso para eles fazer a gente ser mais saudável, né? Olha lá, não é vantajoso dizer que casca de banana parece uma carne desfiada. Ó, isso é spoiler de segunda-feira, viu, Ju? Verdade, ser vegano ajuda demais em tudo. É isso mesmo. A gente tem terra, gente, tudo quanto é canto. E a gente precisa ir no mercado comprar as coisas que a gente mesmo pode cultivar. Né? Sabe que é isso que eu sinto que a gente vai ter que fazer? Sim. A gente vai ter que voltar para as origens, voltar a plantar, né? Tinha um professor meu que falava isso na faculdade, velhinho lá, que ninguém dava trela para ele, mas cada vez mais é isso mesmo. Assim, os grandes milionários serão os criadores de terra. E eu lembrei, não sei se você viu uma senhora. Olha lá, o Eduardo, casca de banana vira muita coisa aqui. Vira mesmo. E não sei se vocês viram, agora eu não lembro o nome dela, uma norte-americana, uma senhora já que não parecia. E ela não tinha um terreno, ela plantava a comida dela nos vasos mesmo, na casa dela. Dá para fazer vertical na parede, dá para fazer de um monte de jeito. Dá para fazer de... Eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Sim. Vai ter que começar a fazer isso. E ela era... eu não vou lembrar o nome dela. Eu falo dela no vídeo do meu canal, só que tá em inglês. Eu sei que ela já era uma senhora e parecia jovem, porque ela que plantava e ela que comia a comida, né, dela. Ela era mais crudívora, fazia bastante suco, sabe? Com os vegetais e tal. E o marido todo doente. Porque o marido não quis, né, seguir a mesma dieta dela. E parece que o marido era mais novo, só que já estava com pressão alta, com diabetes, com não sei o quê, tomava um monte de remédio. E ela parecia filha dele. Muito doido. Depois eu vou pesquisar para falar na segunda-feira dessa senhora. Então, tá aí as provas, né? Que é possível, né? Aquela dieta de Gerson lá, que o cara foi banido dos Estados Unidos, eu não sei tanto a história, mas ele curava o câncer com a dieta alternativa, né? vegana. Ele tinha que ir longe, né? Sim. Eu lembro disso. Ele resistiu muito mais do que foi previsto, né? Por causa dessa dieta. Deixa eu ver o que o pessoal... Podemos plantar mais e comprar menos.
Meu Eu já sonho é tenho a minha morar no hortinha. mato. Meu sonho é morar no mato, Defumar meus defumar tofus. meus tofus. Será que a gente caiu? Será? Eu nem percebi. Estamos falando sozinha? Ai, meu Deus. Bem, Alguém já fala aí que a gente tá aqui ainda, gente. Então, esses dias me... Ixi, que palavra é essa? Me perguntaram se eu tinha 30 anos. ai, que beleza. Ah, mas eu não sei a idade dele. Basta um quintalzinho. Eu fiz um cantinho lá, minha hortinha, um negocinho para fazer compostagem. E assim a gente vai indo. Ai, assim, a gente achou que não ia dar, né? Não ia dar tempo, depois achou que ia ser pouco tempo, mas já deu 1 hora, Ai, né? O que bom. papo vai fluindo. Vai fluindo. Então eu agradeço, Eu que agradeço. Gina, Ju, né? Você primeiro, lógico, claro. E todos essas pessoinhas que estão aqui com a gente, apoiando, né, ao vivo. Eu sei que muita gente vê depois eu vejo lá as visualizações vão crescendo, mas vocês que estão aqui assistindo ao vivo dão essa força pra gente. Muito obrigada, faz muita diferença vocês aqui interagindo com a gente. E segunda-feira a gente vai começar a falar sobre os alimentos, né? Primeiro a gente vai falar da substituição da carne vermelha. Substituição, né, gente? Porque na verdade não é substituição só para o nosso paladar, para o nosso psicológico. É emocional, né? Ai, manda beijo também. Beijo pra ela. E Ai, aí, Luísa, vem fazer, por favor. A gente quer você fazendo a live. quer saber a Quer história, saber né? a história. Pois é. Eu quero saber a versão dela também, né? Porque mesmo a gente tendo começado junto, cada um tem a sua versão. Sim, não cada é um chega mesmo? de um jeito, verdade. É. Então é isso, gente. Sábado e domingo vamos folgar, quer dizer, eu vou trabalhar amanhã, mas vamos folgar nas lives. E segunda às 9 da noite tem mais. Ah, eu vou falar mais uma coisa que eu tô falando em todas no final, tá? Se você é vegano, porque depois tem gente que vai ver, se você é vegano, quer contar a sua transição, me manda inbox pra gente marcar uma live. Se você é vegetariano, quer contar a sua transição, pode mandar inbox também. Se você não é vegano e quer fazer a transição, quer ajuda, vamos fazer live. Se você não é vegano e não quer se transformar, né, não quer fazer a transição, mas tem algum outro assunto tudo de bom, podemos falar também. Tudo de bom está aqui para falar de qualquer coisa tudo de bom. Tá bom? Então é isso, gente. Vai ficar gravado, já vou salvar aqui. Para quem chegou agora, eu vi que tem gente chegando agora, vai poder assistir. E segunda-feira tem mais. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Clê. Um beijão. Boa noite. Segunda vai ser mais fácil. Vai. Tchau.